Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula fornecida pelo blog WBM Informática. Estamos iniciando agora a nossa 16ª videoaula do nosso curso básico de Excel. Se você perdeu alguma videoaula, você pode estar entrando lá no nosso blog e lá você vai estar conseguindo acompanhar desde a primeira videoaula. Se você tem dica, dúvida ou sugestões sobre a videoaula, a gente também está sempre à disposição a estar ajudando a todos. Você pode estar deixando um comentário lá no nosso blog ou lá no YouTube, que eu estou sempre respondendo a todos os comentários na medida do possível. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa videoaula, você que sempre acompanha nossas videoaulas, na videoaula anterior eu mostrei a função soma e a gente utilizou essa planilha aqui simulando nota de alunos, onde com a função média a gente calculou a média de uma classe. Simulamos uma classe e utilizando essa função média conseguimos estar calculando a média de alunos. Bom, agora nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês mais uma função do Excel, ou melhor, duas funções, uma chamada mínimo e uma máximo. Bom, quando a gente se refere a mínimo e a máximo, logo a gente pensa sobre menor ou maior, correto? Então quando eu me refiro a mínimo, é uma coisa mínima e máximo é uma coisa maior, seja um máximo, eu atingi o máximo ou eu atingi o mínimo. Aqui, para esse exemplo, simulando aqui esse exemplo que é nota de alunos, podemos dizer máximo é a minha nota maior e o mínimo a minha média menor, correto? Então, a gente vai estar utilizando uma função chamada mínima do Excel para estar procurando a minha média menor e uma função máxima para estar procurando a minha média maior. Então, pessoal, essa função mínimo e máximo é para quando eu quero achar valores dentro de uma planilha no Excel. Tanto pode ser o maior ou o menor valor, para mim não ficar procurando. Imagine que eu tenho uma planilha enorme com milhares e milhares de dados. Para mim percorrer essa planilha é muito ruim, porque eu vou ter muitas informações. Então, para mim estar achando com maior rapidez o meu menor ou o meu maior número, dependente do tipo de problema que você encontrar, a gente pode estar utilizando a função média e a máximo, onde que a gente vai estar encontrando esse valor muito mais rápido. Então, para essa videoaula, a gente vai estar simulando. Imagina que eu tenho uma planilha enorme de vários alunos e eu quero estar sabendo qual for a maior média e qual foi a menor média. Então, eu utilizo a função mínimo para estar achando a menor média e a função máximo para mim estar achando a maior média. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Primeiro, a gente vai estar simulando como que eu faço para mim estar achando a minha menor média, que aqui no caso é 4,5. Então vamos lá, eu vou estar escrevendo aqui na minha 11A, menor média, tá? Bom, agora eu vou estar digitando a minha função. Então como é que é? É o igual, tá, pessoal? Sempre que eu vou utilizar uma função no Excel, a gente já viu isso, a gente utiliza o sinal de igual. Então igual, para mim dizer para o Excel que eu estou utilizando uma função, abre parênteses e fecha parênteses. Agora aqui dentro, eu esqueci de um detalhe, pessoal. Aqui, depois do igual, a gente vai estar escrevendo mínimo. Então, para mim, está informando para o Excel que eu estou utilizando a função mínimo do Excel. Então, igual mínimo, abre e fecha parênteses. Aqui dentro do parênteses é o intervalo de células que eu vou estar procurando esse menor valor. Então, vamos lá. Aqui no nosso caso, a gente vai estar procurando o menor valor aqui na média, nessa coluna aqui de médias. Então, o que eu faço? Eu venho aqui com a tecla CTRL do meu teclado pressionada, pressiono a tecla CTRL e aqui com o mouse eu vou selecionando as minhas células. Então, seguro, mantenho a tecla CTRL apertada e seleciono célula por célula, ok? Bom, agora eu dou um Enter. Deixa eu estar aumentando aqui.
Ele não reconheceu, pessoal. Deixa eu estar apagando aqui. Deve ter alguma coisa digitada errada. Igual. Pronto. Repare que agora eu acertei. Estava faltando um acento aqui, tá, pessoal? No i. Então repare que eu utilizei a minha função média. Ele retornou para mim, a minha função mínimo, perdão. Ele retornou para mim o meu menor valor, que no caso é o 4,5. Repare, se eu olhar aqui na minha coluna média, a minha menor média é o valor 4,5. Então, dentro desse intervalo que eu selecionei, ele procurou o menor valor, que é o 4,5, e retornou ele aqui para mim na minha função mínimo. Agora, a minha função máximo, como é que funciona? É a mesma coisa. Então, eu vou digitar aqui maior média. E agora eu vou digitar igual a máximo vou abrir e fechar parênteses, tá? E vou estar selecionando novamente com a tecla Ctrl apertada do seu teclado, segura ela apertada e seleciona aqui o intervalo de células que a gente vai estar procurando o maior valor. Bom, após selecionar todo esse intervalo, fecha aqui o parênteses e dá um... Opa! Perdi a seleção aqui, pessoal. E dá um Enter. Repare que ele retornou aqui para mim 10, que é a minha maior média. Aqui na minha barra de fórmulas do Excel, eu posso estar verificando, ó, repare que eu seleciono aqui a função que eu utilizei, tá? Ele já seleciona aqui automaticamente as células que eu utilizei para estar utilizando nessa função. E muito simples, utilizando essa função média e mínimo, perdão, essa função máxima e mínimo, a gente conseguiu estar achando o menor e o maior valor de uma forma muito fácil. Isso é muito útil quando eu tenho uma planilha com muitos dados e eu quero estar achando o menor e o valor. Eu utilizo essa função e ele retorna para mim rapidamente, sem eu estar tendo que procurar numa planilha, que é um saco, pessoal. Você, quando tem uma planilha com muitos dados, se você tem na sua empresa ou no seu serviço, uma planilha com muitos dados e quer estar achando o menor valor, você fica olhando, às vezes pode ser que você se perde quando esse valor não está em ordem crescente ou decrescente. Então isso atrapalha. Então, utilizando essa função, agiliza muito a nossa vida. Espero que essa função ajude muito vocês aí, pessoal, que mexe diariamente com Excel. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar deixando um comentário logo aqui abaixo da videoaula. Seja no nosso blog ou no YouTube, não tem problema, a gente está sempre respondendo. Se você tem dicas, sugestões ou críticas, são muito bem-vindas. A gente vai estar sempre lendo e procurando cada vez mais melhorar as nossas videoaulas. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.